Pessoal, bom dia mais uma vez, né? A gente vai iniciar hoje mais um capítulo do livro aí, tá bom? Agora vai ser o capítulo de transformações trigonométricas, que é adição e subtração, ok? E vamos só esperar aí aquele velho minutinho para o restante da turma entrar e a gente começar para valer, tá bom? Mas vai ser o capítulo novo, né? Adição. Na verdade, não tem nada de novo, né? Vocês já viram esse assunto comigo no comecinho do ano. A gente praticamente vai dar uma revisada aí sobre essas situações aí, tá bom? Sobre o que acontece e tal, aquela coisa toda. A gente vai dar só aquela revisada básica, né, diante disso aí. Tá bom? Se tiver bolo, viu, Tâmara? Não esqueça do professor, tá bom? Hoje é Dia Internacional dos Professores, né? E estamos aqui firme e forte trabalhando. Inclusive, depois eu vou postar lá no meu Instagram uma homenagem que o Google fez, eu achei muito bacana para os professores, né? Pode mandar via Sedex, né? A gente fura a quarentena, menina. Todo mundo vai de máscara, álcool gel, tudo, leva tudo, assim. Vai todo Aí fica todo mundo encapado, separado. vai com aquelas capas de chuva que tem transporte É, todo mundo, pronto, chega lá. Agora você tem que ligar o ar-condicionado e a gente não vai ter nenhum furo na bolha, vai tudo dentro de uma bolha. Então vamos lá, vamos começar aí. Já chegou boa parte da galera. Deixa eu habilitar aqui a sala de espera para eu ver quem está chegando para ir fazendo a chamada. Tá ok. Então, ó, vamos lá, vamos começar. O chat está aberto aí, como vocês sabem. Qualquer coisa é só falar pelo chat. Ó, como eu disse a vocês, as transformações trigonométricas a gente já viu quando a gente estava no comecinho, nos primeiros capítulos. Eu lembro que mostrei a vocês e disse, ó, lá na frente vai ter um capítulo, na verdade, vai ter um livro que vai ser todinho falando das transformações trigonométricas. Passo a passo, né? Vai falar da adição, depois a gente vai falar dos arcos duplos e por aí vai. Né? Vai falar de cada fórmulazinha dessa. Né? E que a gente aprendeu, eu dei até uma dica e vou lembrar para vocês aí, que é as famosas fórmulas do senta e coça, né? Então são fórmulas bem engraçadas da gente decorar, né? Dando essa dica e a gente se ligar em algumas particularidades aí que podemos encontrar, né, nessas transformações. Professor, qual é a utilidade das transformações trigonométricas? Né? Ela tem a mesma utilidade que os conteúdos anteriores, como redução do primeiro quadrante, que a gente viu, ciclo trigonométrico. Né? A utilidade dela é pegar ângulos que convencionalmente não são arcos notáveis, e a gente conseguir quebrar esses ângulos em arcos notáveis, ou seja, arcos que a gente conhece com tranquilidade, os valores do seno e do cosseno, e ao fazer essa, como é que eu posso dizer, ao fazer essa quebra, transformando esses números, a gente encontrar esses valores do seno, como por exemplo, o seno de 75 graus, não é um arco notável. Claro que a gente poderia utilizar o seno de 75, aí poderia usar a redução de quadrante e tal, mas só que 75 já está no primeiro quadrante. Então é um ângulo que a redução do primeiro quadrante não daria certo para a gente. Mas se a gente pegar e quebrar ele em dois ângulos, por exemplo, 75 é a mesma coisa que a soma de 30 mais 45. Então eu poderia utilizar uma dessas formulazinhas aí, uma dessas transformações, a partir dos ângulos de 30 e 45, chegar no seno de 75 graus. Né? Esse é só um dos exemplos. Claro que vai surgir outros, e pode surgir ângulos que você diga, professor, mas por redução do primeiro quadrante é mais fácil. E você chegar lá na resposta. Né? Por exemplo, o ângulo de 120 graus. A gente trabalhou com ele de diversas formas. E você vai ver que ele pode ser feito por transformações, ele pode ser feito por arcos duplos, que a gente vai ver depois, e por aí vai. Né? Então, nem sempre esse método aí ele vai ser eficaz para todos os ângulos. Porém, outros métodos que vocês já viram, né, podem ser até mais fáceis de calcular.
não quer dizer que você deve deixar de saber isso aí, tá bom? Eu acabei de dar um exemplo, o ângulo de 75 graus, mesmo se cair na prova lá, por redução ao primeiro quadrante, não dá certo. A única saída seria as transformações trigonométricas ou você fazer apelação lá para o ciclo trigonométrico, ok? Então, são situações que a gente vê no nosso dia a dia e que vai aparecendo nos vestibulares que é bom a gente ter entendimento. Professor, o que é que diferencia de uma fórmula para outra, né? Veja, na adição, então deixa eu destacar aqui, na adição, então na adição, opa, foi mal, vou voltar, a Ana está tendo aqui, deixa eu conectar de volta aqui, meu quadro aqui, para ele voltar a funcionar aqui direitinho, né? Acredito que deve ter voltado. Deixa eu ver. Voltou. Tá. Ó. Chato. Então, na adição, tá bom? Temos aí na adição a soma dos arcos, quando se calcula o cosseno, e uma diferença que eu chamo a atenção, quando se calcula o seno, né? Quando se calcula o cosseno, na soma, a gente sempre terá uma subtração aqui, é só essa inversão do valor. Ah, professor, mas como decorar essa fórmula? Ah, bem simples, né? Por isso que a gente chama de fórmula do senta e coça, né? Então, por exemplo, se eu quero o seno, a soma, né? De dois arcos aqui, o seno da soma de dois arcos, ele é dado pelo senta A, coça B, ou seja, o seno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo arco, somado com o seno do segundo arco vezes o cosseno do primeiro arco, né? E aí a dica, né, um bizuzinho aí para você decorar é senta A, coça B, senta B, coça A. Se for seno, é uma soma. Se for uma subtração no seno, permanece subtração. Só o cosseno é que faz essa inversão, essa alteração. E a do cosseno é coça A, coça B, senta A, senta B. Então, para você decorar e memorizar essas transformações aí, é só você ficar lendo aí esse trava-língua, né? Só não lê na frente da tua mamãe, teu papai, senão vai ser bronca aí. O pessoal vai dizer que sacanagem é essa que o professor está ensinando aí, né? Então é senta A, coça B, senta B, coça A, senta A, coça B, senta B, coça A. E a do cosseno, coça A, coça B, senta A, senta B. Tá bom? A famosa fórmula da sarna, né? Do coça-coça. Ok? Então, claro que existem vários outros bizus aí na internet, você pode encontrar aí à vontade para memorizar essas formulazinhas, mas você vai ver que elas são de suma importância, né? E com a prática, você acaba memorizando elas sem a necessidade de bizu. Você acaba memorizando, como é que eu posso dizer, a estrutura, né, de como se trabalha. É só lembrar que no seno da soma permanece o mesmo sinal, né? Ou seja, você vai ter uma soma lá desses arcos, dessas transformações, e no cosseno você inverte. Se for uma soma, é subtração. Se for subtração, passa a ser soma, né? Vamos fazer na prática aí, qual a utilidade disso aí? A gente já fez essa questão aí, lá nas nossas aulas iniciais, a gente fez utilizando outros métodos, tá bom? Mas o método da transformação trigonométrica seria o mais eficaz para a gente. Claro que se você for substituir aí o pi por 180, encontrar os ângulos em graus, aquela coisa toda, iria ficar... Você iria fazer por outro método, né? Que era encontrar o seno daquele ângulo, o cosseno daquele ângulo, né? E por aí vai. Só que aqui a gente vai tentar evitar pegar esse... Como é que eu posso dizer? Pegar esse bigu, né, de transformar. A gente vai tentar só usar as transformações. Ó. Veja que a gente tem a transformação aqui de senta, aí eu posso dizer que isso aqui ó, é o nosso A, aqui é o nosso B, B e A. E aí a gente tem a mesma formulazinha. Ó. Senta A, coça B, somando. Senta B, coça A. Então, a mesma formulazinha. Isso aqui tudo se resume ao seno de A mais B. E aí agora a gente vai calcular aí qual seria o seno de A mais B. Né? Só que para isso precisamos saber quem é o A e quem é o B. Né? O A ele está dizendo que é π sobre 15,
Convertendo isso aqui é 180 graus dividido por 15. E aqui, deixa eu abrir o chat aqui para vocês respondendo. Responda aí para mim, tá bom? 180 dividido por 15. E o B, 4 π sobre 15, que isso é a mesma coisa que 4 vezes 180 sobre 15. Tá bom? Deixa eu ver aí quanto deu. 12. E a de baixo, 48. Então, 48 graus e 12 graus. Então, temos aqui a seno de 12 mais 48. Quanto é 12 mais 48? 60. Então, quanto é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus. Quem lembra aí? Raiz de 3 são 2. Beleza? Então, resposta aí, letra E. Então, veja, é uma situação, claro, que a gente poderia sair substituindo, mas vê se não seria difícil se a gente tivesse lá o seno de 12 vezes o cosseno de 48, para você achar o seno de 12 graus e o seno de 48 graus. Ia ter trabalho, se não fosse usar essa transformação trigonométrica. Tá bom? Então, é um método, na minha opinião, é um método bastante usual, né? Tipo, é tradicional usar as transformações trigonométricas, vamos dizer, em 90% dos casos. A UPE, por exemplo, né, já que vocês vão fazer o SSA1, na parte de trigonometria, ela gosta de usar e abusar de ângulos que você consegue resolver apenas pelas transformações trigonométricas, ou por redução ao primeiro quadrante. Ela gosta bastante quando coloca uma questão envolvendo a trigonometria. Ela, para não dar o ângulo de mão beijada, ela gosta de inserir um ângulo que força você ir nessas transformações, né? Força você ir à redução ao primeiro quadrante e buscar outros recursos para chegar naquele ângulo. Porque na cabeça da banca, ela vai dizer, ó, se eu for colocar o ângulo de 60, o ângulo de 45, de 30, eles já sabem de qual é salteado. Então, eu vou ter que colocar um ângulo que não é usual para eles. Mas eles conseguindo ali fazer transformações, ele vai chegar no resultado que ela pretende. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Resumindo aí, né, essa nossa aula toda, toda essa parte teórica, isso aí está no livro de vocês. Vocês viram que a adição de arcos é dada pelas formulazinhas que a gente viu, e eu coloquei aí, né, o que está lá no livro de vocês, a tangente. Só que, professor, eu preciso decorar essa fórmula da tangente? Não, porque a gente não aprendeu. Ao longo do ano, a gente vem aprendendo que o seno, ou melhor, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. O livro provavelmente coloca essa fórmula porque vai existir professores que vai preferir dizer que a tangente é seno sobre cosseno lá no finalzinho do ano para o aluno. Tem professores que não gostam de utilizar essa metodologia, né? Eu, particularmente, prefiro que o meu aluno ele memorize que é seno sobre cosseno. E ele esqueça que é cateto oposto sobre adjacente. Ele esqueça disso aí, ele só memorize seno sobre cosseno. Porque aí, tudo que ele vê pela frente que for equivalente ao seno e ao cosseno, ele utiliza de boa, entendeu? Ele vai utilizar com tranquilidade. Veja, pá, imagina ter que memorizar essa fórmula aí toda. Rapaz, haja trabalho, né? Então, o melhor, o recomendado, né, é que eu prefiro que você memorize seno e cosseno. Tá bom? Só. Se a questão vier pedindo a tangente, basta você encontrar o seno e o cosseno e dividir um pelo outro, acabou-se. Tá bom? Porque raramente eles vão te dar, se ele está pedindo a tangente da soma dos arcos, então raramente ele vai te dar os valores da tangente. Provavelmente vai te dar os valores do seno, para você ter que trabalhar ali baseado no seno e vir a fazer essa divisão novamente. Tranquilo? Tranquilo sobre isso aí? Podemos partir para os exercícios, né? Então vamos lá. Fazer os exercícios. Está como atividade proposta, mas na verdade é atividade de sala, tá bom? No livro de vocês aí, vocês podem acompanhar comigo aí através do livro de vocês, tá bom? Então tá aí, a primeira questão.
Determine o valor de. Aí tem as alternativas aí. Letra A, B, C, D, E e F. E vamos responder. Ó, que coincidência, a letra A é justamente o ângulo que eu dei a vocês como exemplo. Então vamos responder aí essa letra A. Vamos ver aí o que é que a gente pode fazer. Ok? Então vamos calcular aí o seno de 75. Como eu tinha dito a vocês, ó, seno de 75 eu posso escrever ó, com a soma de 30 graus mais 45. Tá bom? Então dá 75 graus. Você poderia também escrever como a subtração de 120 menos 45. E aí você tinha que saber lá da relação de 120. Eu recomendo que você fique sempre preso aos arcos notáveis. Tá bom? Então, quando for fazer a soma ou a subtração, sempre procure saber daqueles ângulos que você conhece, né? Os ângulos tradicionais. Então, seno de 30 e 145. Formulazinha. Senta A, ó, aqui está o nosso A e aqui está o nosso B. Então, senta A, cossa B. Mais, né, que é uma soma, e é o seno, então mais. Senta B, cossa A. Beleza? Então, temos aí esses valores. Agora vocês vão dizendo para mim aí. Qual o seno de 30? Pode ligar o microfone se quiser e falar, tá bom? 1 sobre 2. Cosseno de 45. Quando é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mais. Aí seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 30, a raiz de 3 sobre 2. Agora, fazendo aqui o produto, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E 2 vezes 2 dá 4. Repete o denominador, soma os numeradores. Ok? E aí chegamos na nossa resposta. Então, o seno de 75 graus é equivalente a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Beleza? Nesse caso aí não precisa racionalizar, ok? Que a raiz já está no numerador. Tranquilo até aí, pessoal? Então vamos fazer a do cosseno. A gente vai fazer junto aí essa do cosseno. Vou fazer junto a do cosseno aí, vocês vão dizendo a minha aí. Pode digitando no chat quem quiser, tá bom? Qual seriam os dois números aí? Aí você escolhe. Vai querer usar a soma ou a subtração, né? Pense aí em dois números que somados de 150 ou subtraídos de 150. Você escolhe aí esses dois números aí, tá bom? De preferência, como eu disse, utilize os arcos notáveis do primeiro quadrante, que vai de 0 a 90 graus. Quando não der, você apela para pegar um valor do segundo quadrante, do terceiro e assim sucessivamente. Mas de preferência você procure, né, usar esses arcos notáveis do primeiro quadrante, que aí facilita a vida de vocês. Tá bom? Mas nada impede que você utilize o número aí. Digita aí no chat ou fala no microfone se quiser, você que sabe aí. Quais são os dois números que somados dá 150 ou subtraídos dá 150? E aí, 180 menos 30 seria uma opção. Eu vou anotar aqui as opções para a gente ver aqui, tá bom? Então, pode ter esse aqui, 180 menos 30. Aí dá 150. Vamos lá, outra opção. Somado 90 mais 60. Isso mesmo. Tá bom? Então, vou colocar outra opção que poderia ser, ó, cosseno de 120 mais 30. Outra opção. Opa. Vamos lá. Será que tem outra opção?
Ó, 180 menos 30, 90 mais 60, 120 mais 30, 360 menos 210, né? Tá bom. Se a gente for procurar, vai ter bem mais opções. Então, o que isso quer dizer? Que as transformações trigonométricas, ela de certa forma, facilita a nossa vida, que independente do caminho que você seguir, você vai chegar na solução correta. Agora, vale salientar que você pode optar por um caminho que seja longo demais. Por exemplo, eu dei 4 opções aí. Dessas 4 opções, você tem que buscar aquilo que é mais saudável para você. Né? Professor, como assim saudável? Aquilo que você tem mais proximidade e conhecimento daquela tabela trigonométrica que a gente trabalhou ao longo do ano. Aí eu sempre estava colocando os slides, a tabelinha do lado, tabelinha do lado, tabelinha do lado. Então, aquela tabelinha lá que você, de certa forma, memorizou, se não memorizou ainda tem chance, tá bom? É sempre, quando estiver praticando, colocar essa tabela na cabeceira da sua cama, sei lá, onde você estiver calculando, perto da sua escrivaninha, para sempre você estar observando ela, olhando ela, né? Como se fosse uma fotografia mesmo. Então, aquilo que ficou mais familiarizado. Né? Eu, particularmente, por exemplo, estou mais familiarizado com esse camarada aqui, ó, que são valores do primeiro quadrante. Na minha visão, esse possivelmente vai ser um caminho rápido, né? Diferente dos outros aqui, que não quer dizer que eles serão rápidos, mas se você não tem o conhecimento prévio, possa ser que seja um caminho longo. Né? Aí aqui a gente vai trabalhar, né? Lembrando que você pode escolher qualquer um desses, vai chegar na mesma resposta, tá bom? Então, como é o cosseno e a soma, então eu tenho cossa A vezes rapaz, né? Vezes cossa B, que é 60, menos, né? Porque como é o cosseno, então sempre inverto o sinal, menos senta A vezes senta B. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o símbolozinho do grau nos ângulos. Né? Então tá lá. Qual o cosseno de 90? Quem poderia me dizer aí o cosseno de 90? Qual o valor do cosseno de 90? E aí, cosseno de 90, cosseno de 60. Dormiram, foi? Cosseno de 90. Pararararara. Vamos lá, vamos lembrar. Ó, cosseno de 90, ele está na horizontal, né? O cosseno. Só que 90, né? A pontinha lá de cima. Então, obviamente, né? Que ele é zero. O cosseno de 60, raiz de 3 sobre 1 sobre 2. Aí eu botando aqui raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2. A minha caneta de volta. Então, 1 sobre 2. Né? Menos o seno de 90. Aí, ó, como eu disse, se o cosseno de 90 é zero, significa que o seno é 1, está lá na ponta. Né? Então, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Como aqui é zero, cortou. 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Menos 1 no caso, isso vai dar igual a menos raiz de 3 sobre 2. Okay? Claro que você pode estar dizendo, professor, mas o cosseno de 150 é mais fácil a gente usar redução do primeiro quadrante, a gente já chegava na resposta lá,
sabia que era o equivalente a 60 e por aí vai, aquela coisa toda, negativo, não, e por aí vai. Então, você poderia usar a redução primeiro quadrante. Só que, por exemplo, o ângulo de 75 já não podia. Então, já não dava tão certo assim. Ok? Então, não vou fazer todos esses ângulos aí, eu vou preferir dar ênfase aos ângulos menores, né? Que não dá para a gente fazer por redução. Por exemplo, tangente de 210. Então, você pode fazer para praticar em casa, é o seno de 210 dividido pelo cosseno de 210. E aí você vai conseguir numa boa, tá bom? Então, eu vou tentar focar aí apenas nesses ângulos pequenos. Já fiz o ângulo de 75, agora eu vou pegar aí essa letra D, que é o seno de 15 graus, tá bom? O seno de 15 graus. Vamos pegar a letra D aí, porque senão haja tempo e a gente não faz outras questões. Ok? Então, letra D, seno de 15 graus. Diga aí para mim aí. Dois números somados ou subtraídos que dá 15 graus. Né? Se for fazer dois números somados, a gente não vai ter nenhum arco presente, né? Então a gente só tem uma opção aí, subtração. Não tem como a gente pegar dois ângulos, a não ser que sejam negativos, para somar e dar esse valor aí. Isso, 75 menos 60. Então, seno de 75 menos 60. Só que aqui a gente cai em um problema, né? Não conhecemos, claro, que para essa questão a gente já fez o seno de 75, então a gente conhece. Mas lá para a nossa tabela e na hora da prova, por exemplo, não conhecemos o ângulo de 75. Então ele é um problema que aí você teria que fazer uma outra transformação. Né? Uma dica melhor seria esses dois ângulos aqui, que vocês conhecem facilmente. 45 menos 30. Vê se não dá 15 também. Tá vendo? Aí fica bem melhor trabalhar agora. Senta A, que é o seno de 45, vezes o cosseno de 30, menos, né, como é uma subtração, então seno de 30 vezes cosseno de 45. Ok? Vou colocar a bolinha aqui do grau. Aí vamos lá, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, 1 sobre 2, e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo o cálculo aí, teremos raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Como são frações de mesmo denominador, a gente repete e apenas subtrai os expoentes. Beleza? Ok? Entendeu, Tamara? Então, não, mesmo se você quisesse usar o 75 menos 60, ia dar o mesmo resultado. A única diferença é que aquele ângulo de 75 iria obrigar você a ter que resolver mais uma transformação. Então, a dica que eu dou para vocês é evitem pegar ângulos, né, que forcem você a ir para uma transformação. Tentem, sempre busquem utilizar os ângulos do primeiro quadrante. Tá bom? Tranquilo aí, né? Vou passar para a segunda. O restante vocês vão poder fazer aí no caderno, numa boa. Tá bom? Já vão anotando aí como tarefinha de casa, tá bom? As outras alternativas que a gente não fez, você fazer no seu caderninho e depois mandar foto para mim no WhatsApp. Para mim não ia aparecer a segunda questão. Sendo A e B arcos do primeiro quadrante, seno de A é igual a 1/3 e cosseno de B igual a 1/2. Calcule. Beleza, isso aí é só uma forma de você praticar as alternativas aí com tranquilidade, tá bom? Então, só uma forma aí de você praticar as formulazinhas. Então, por exemplo, se a letra A é o seno da soma, então eu vou ter seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Aí eu só vou substituir 1/3 vezes 1 sobre 2 mais... aí vê, lá ele não está dizendo o seno de A e o cosseno de B. Aí vocês vão ter que utilizar, né, as transformações para calcular, tá bom? Então, você vai ter que fazer o seguinte, usar essa relação aqui.
Aí você vai descobrir o outro de A, CA, tá bom, minha gente? E seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Bom, então vocês vão usar essas relações aí. Eu vou fazer a primeira aí. Enquanto isso, vocês vão fazendo o de B aí, tá bom? Para encontrar. Ó, o de A, eu tenho aí, seno de A, 1/3 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Aí aqui vai dar 1/9. Então, cosseno ao quadrado de A vai ser igual a 1 menos 1/9, né? Então, cosseno ao quadrado de A vai ser igual a 9 vezes 9 menos 1, 8. Então, 8/9. Então, vai ser igual a raiz de 8 sobre 3. Tá bom? Eu vou deixar assim como raiz de 8 sobre 3, mesmo sabendo que a raiz de 8 ela pode ser racionalizada depois, tá bom? Então, isso aqui é o cosseno de A. E aí, agora, vocês vão calcular o seno de B para mim, por favor. Digam aí para mim a resposta do cosseno de B. Do cosseno de B. Espera aí vocês calcularem. E aí? Quem fez aí o seno de B? Só aguardando aí, né? Seno de B. Quanto vale? Parará. Enquanto vocês estão aí calculando, vou tomar uma aguinha. É bom. Eita, amanheceu o dia hoje querendo chover, mas o sol agora ele apareceu dizendo assim: tô aqui. Tô chegando, que o verão tá chegando, né? Rapaz, é nessas horas que eu queria morar no litoral, né? Então, seno de B, você acha que é igual a 1? Não, raiz de 3 sobre 2, isso mesmo. Raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Quando terminar o cálculo aqui, se você quiser, eu mostro como chegamos ao resultado do seno de B. Então, tá lá. Raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de A, que é raiz de 8 sobre 3. Tá bom? Aí agora, denominadores aqui, ó, vão ser iguais, ó. 3 vezes 2, 6, então vai ser igual a 6. E eu vou somar só os danadinhos de cima. 1 vezes 1 dá 1, mais raiz de 3 vezes raiz de 8 é igual a raiz de 24. Bom, então é igual a raiz de 24. E a raiz de 24, se a gente quiser fatorar, é possível, tá bom? Então, se a gente quiser fatorar aqui a raiz de 24, a gente pode ver que o 24, fatorar que eu digo é assim, ó. Então, 24 pode ser simplificado por 2, aí 12, por 2, 6, por 2, 3. Tá bom? E aqui 3. Então, no caso, 3 vezes 2, 6, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 6. Isso é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Então, eu posso escrever 2 raiz de 6 sobre 6. Mas quem fez até raiz de 24 está certinho também. Tá bom? Então, seria uma forma aí de encontrar. Essa é a letra A. Tarefinha de casa, vocês vão fazer o restante aí dessas alternativas, né? Para praticar, tira a foto lá e vai mandar para mim no Zap, ok? Então, também como atividade de casa, nesse segundo horário que vocês vão ter após terminar a aula, vocês vão calcular aí a terceira questão, tá bom? Essa terceira questão aí. E lembrando, vocês só vão poder utilizar aí nessa questão aí, a cada alternativa vocês vão fazer um cálculo, mas só pode utilizar os ângulos de 20 e de 30, ok? A questão aí está determinando isso aí para vocês.
A quarta questão. Professor, seria bom botar no grupo da sala quais são as atividades. Pronto, eu coloco depois. Eu coloco lá no Classroom, é melhor para mim. Pode ser? Pode ser. Pronto, tá bom. Eu coloco lá no Classroom. Tá bom? Só me confirma aí no chat aí a página do livro de vocês, que eu tô sem o livro aqui. Que aí quando eu digitar aqui, eu coloco exatamente na página. É o livro 4, né? Me confirma aí. Ou é o livro 3 ainda? Tá bom? E a quinta questão. Beleza? Pergunta a vocês aí. Alguma dúvida? Não, né? Então, só tenho a agradecer vocês. Meu, muito obrigado. Vou postar agora, saindo daqui, vou postar lá no Classroom a atividade, tá bom? Como tem outras pessoas que faltaram, então vou passar as atividades para a sala completa. Só que aí vocês que já participaram da aula, basta só enviar para mim as que eu não fiz aí, tá bom? Essas que eu não fiz. As que foram feitas não precisa refazer, tá bom? Então, tchau, tchau. Bom início de semana e nos encontramos sexta-feira. É a página 12, professor. Página 12, né? Ok, obrigado.